Pastor é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, né? Cada semana vai ter uma piada nova para. Mas, queridos, vamos lá para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, hoje nós vamos meditar um pouco sobre essa parábola do joio e do trigo, né? E como ela também se aplica às nossas vidas, né? A gente está vendo aí um pouco das parábolas agora que Jesus está falando sobre a semente, sobre a produção de frutos, né? E hoje nós vamos entender um pouco mais dessa parábola também, que é tão maravilhosa para nossas vidas, né? Do quanto também ela é tão importante para nós, né? Como a gente deve se moldar à palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 30, por enquanto, mas após a gente terminar de ver esse livro, convido você a deixar a sua Bíblia aberta, porque a gente ainda vai ver alguns versículos depois aí na sequência aí desse texto. Então diz assim, Mateus capítulo 13, o verso 24, diz: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos então perguntaram: o Senhor quer que tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarem-no em feixes, para que sejam queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Senhor, quão preciosa a sua palavra, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Esteja usando agora esse tempo, Senhor, para honra e glória do seu nome, usando minha vida conforme o teu querer também, Deus. Esteja falando, Pai, que o teu Santo Espírito é essa igreja, Pai, moldando os nossos corações de acordo com a tua palavra, Pai, que é santa, perfeita e agradável para nós, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, então essa parábola aí do joio e do trigo, né? A gente vê que Jesus aqui, a partir da semana passada, a gente já meditou aí sobre a parábola do bom semeador, né? Jesus aqui está falando e usando imagens agrícolas, né? Que faziam sentido para o povo da época, né? Para que eles pudessem, de certa maneira, compreender os mistérios do reino de Deus. Mas mesmo assim, como a gente viu, né? Muitas pessoas não compreendiam aquilo que Jesus falava. Mesmo Jesus pegando ali o contexto cultural da época, pegando ilustrações que poderiam fazer sentido para eles, para que eles compreendessem, né, a importância da palavra. E Jesus, né, após falar da parábola do semeador, ele entra agora nessa questão do joio e do trigo, né? Mas o princípio fundamental dessas parábolas que Jesus faz aqui é apontar para o reino de Deus e a sua ação no mundo. É isso que Jesus está querendo falar para aquelas pessoas, e é isso que a palavra de Deus fala para nós hoje, do reino de Deus e sua ação neste mundo, né? Ação através das nossas vidas, né? De todo aquele que entrega a sua vida a Cristo. Mas mais para frente eu vou colocar um slide que vai falar um pouco sobre o joio e o trigo, né? Mas pode ser que você, assim como eu, não entende muito de agricultura, né? Pode ser que você nunca viu um joio, eu não lembro de ter visto também. Mas o trigo, naturalmente, a gente conhece, é mais conhecida, né? Mas quando eu estava estudando sobre esse texto, eu lembrei de um adolescente lá de Nova Ramada, né? Eu sempre gostei muito de colecionar camisas de futebol, né? Por 4 motivos, né? Elas são bonitas, concorda, né, Sara? Fáceis de lavar, secam rapidão e não precisa passar. Olha, 4 motivos excelentes, né? Mas daí um dia um adolescente chegou para mim lá, todo feliz da vida, e disse: comprei 3 camisas de time também, oficiais, por R$210, né? R$70 cada camisa. Eu pensei, mas quem mais ou menos tem uma noção aí, R$70 é de graça uma camisa oficial de um time, né?
Qualquer camiseta oficial aí está em base de 200, 300 reais. Mas eu fiquei meio desconfiado. Mas quando eu cheguei mais próximo, que ele estava usando uma daquelas camisas oficiais dele, né? Eu percebi de cara que aquilo não era oficial, né? Era uma camiseta que por 30 reais tu compra aí numa lojinha, num camelô, né? Mas eu não quis, assim, tirar a alegria dele, assim, de começo, né? E perguntei para ele, mas tem certeza que essa camiseta é oficial? Ele disse, sim, é oficial mesmo, né? Eu disse, mas assim, quem que te falou que é oficial? Ele disse, foi o vendedor. Eu disse, mas óbvio, tu tem certeza? Ele disse, sim, o vendedor disse que é original da Tailândia, né? Resumindo, né? A camisa não era oficial, né? Ele foi enganado. E essa parábola do joio e do trigo me fez lembrar um pouco essa história, porque muitas vezes a gente às vezes pode ser enganado, né? Pela nossa visão. Assim como esses trabalhadores aqui, né? Com o tempo perceberam que existia um joio no meio do trigo. Mas ali Jesus disse, né? Conta a parábola que eles tinham que esperar o tempo certo para separar, para fazer a colheita. E assim muitas vezes na nossa vida, a gente precisa ver os frutos, né? A nossa vida cristã vai produzir frutos com o tempo. E é isso que faz. A vida cristã é uma vida contínua. Não é apenas uma decisão em um dia e tu volta à vida antiga no dia seguinte, né? É para sempre. E é isso que Jesus está falando aqui, dessa constância na vida cristã. Nessa decisão que vai nos moldar até o final das nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero meditar com vocês nessa noite é que a semeadura do reino e a infiltração do mal. É o que a gente vê aqui no começo dessa parábola, né? A gente vê aqui os personagens dessa parábola e eu quero que você acompanhe comigo na leitura, então, ali dos versículos 36 ao 43, que é o próprio Jesus aqui que vai falar desses personagens, né? Essas personagens que nos chamam a atenção dessa parábola, né? Versículo 36, a minha Bíblia, por exemplo, já tem até o subtítulo aí desse capítulo, né, dizendo a explicação da parábola do joio. Que diz assim, então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, né, as pessoas que seguiam a Jesus e que estavam próximas de Jesus, pediram a ele, né, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, é Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, a gente vê aí Jesus, então, explicando a parábola, falando aí, né, que o semeador é ele, é a sua palavra, o campo é o mundo, a gente pode dizer hoje, o campo é nós, seres humanos, que estamos ouvindo a palavra de Deus, somos o solo aí, né, o trigo, ou a boa semente são os filhos de Deus, né, aqueles que produzem bons frutos, o joio são os filhos do mundo, ou, traduzindo melhor aqui, são as pessoas que não aceitaram a Cristo, que vivem em desconformidade com a palavra de Deus, aqueles que rejeitam o Evangelho, o inimigo, que naturalmente é o diabo, ceifeiros, que são os anjos, e a colheita, então, que é o fim dos tempos, algo que a gente também vem sempre falando aqui, né? Que haverá o fim dos tempos. Jesus voltará para buscar os seus. E essa parábola, ela vai falar sobre isso. Então Jesus inicia essa parábola dizendo que o reino é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. E essa imagem aqui nos remete à iniciativa divina da implantação do reino de Deus, né, do seu reino. Deus, em sua soberania e amor, semeia o bem, estabelecendo seus propósitos e chama pessoas para fazerem parte da sua família. Essa é uma verdade central que está desde a época quando Jesus veio ao mundo. É algo que já vem pregado aí há quase 2000 anos sobre essa questão do arrependimento, do voltar aos caminhos de Deus.
A palavra de Deus é semeada, né? O evangelho é semeado, plantado, e muitas pessoas aceitam, muitas pessoas podem sim rejeitar, é uma escolha da pessoa. Mas essa palavra vem sendo pregada ao mundo inteiro durante milhares e milhares de anos, né? Que seja um filho de Deus, pertence à família de Cristo, né? Entregue seu coração e faça parte do reino de Deus. Existe uma frase secular, eu não sei se é um ditado popular ou uma frase secular, mas é muito conhecida, que diz, né? Todos são filhos de Deus. Talvez você já escutou essa frase em algum contexto, em alguma conversa diferente, mas usando as palavras do dia de hoje, isso é a maior fake news que existe. A verdade é que não é todo mundo que é filho de Deus. É somente aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus. E aí sim se torna filho de Deus através de Jesus. Todos nós somos criaturas de Deus, né? Todo o homem foi criado por Deus, tudo que existe aqui na terra é criatura de Deus. Mas somente são filhos aqueles que submetem a Cristo, que pertencem a Cristo Jesus. E aí sim passam a ter direito a viver no reino de Deus, a viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Esses são os filhos de Deus. E o reino de Deus é um reino de família, que somente os seus entrarão nos céus. Então a gente vê que Deus, essa parábola aqui mostra que Deus planta a boa semente. A verdade é essa, tudo que vem de bom, de puro e verdadeiro vem do nosso Senhor Jesus. A verdade é essa, tudo que é bom, verdadeiro, vem de Deus. Deus, ele não era no que planta. Deus, ele não era nos propósitos, porque ele é um Deus perfeito, é um Deus soberano. Isso me faz lembrar a criação de Gênesis. Quando Deus criou Gênesis ali, capítulo 1 e 2, se você vê a frase que mais se repete é: e Deus viu que era bom. Porque realmente o que Deus criou era bom, era perfeito. Mas aí surge um grande perigo. E essa parábola vai falar sobre isso, né? Que existe um inimigo. A parábola aqui vai falar mas dormindo os homens, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. A gente vê aí a implantação do mal, a ação do inimigo. Esse inimigo identificado, né, como a gente já viu aqui, como o diabo, ele age sorrateiramente, infiltrando o mal onde o bem foi plantado. E aqui novamente volto lá para Gênesis, me faz lembrar. Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, a gente vê Adão e Eva sendo enganados, né? Eles são ali seduzidos pela serpente a cometer o pecado, a se rebelar contra Deus. E a gente vê que o inimigo ele age sorrateiramente. Ele age prometendo algumas coisas que não são verdadeiras. Ele ludibria eles para tomar essa decisão. E isso é um grande alerta para nós, porque o mal raramente chega de forma explícita ou escancarada na nossa vida. Muitas vezes ele se infiltra. E aqui quando eu falo do mal, estou falando do próprio pecado que existe na nossa vida. Muitas vezes a gente deixa o pecado infiltrar em nossa vida, a gente acha que isso não vai fazer mal, que não vai causar nenhum dano. Mas essa é a estratégia do inimigo. É se infiltrar e fazer com que a gente peque, com que a gente se desvie de Deus. Quando a serpente conversa com Eva, ela promete que Eva seria, né, Adão e Eva, no caso, seriam sabedores do bem e do mal. Mas ela escondeu completamente a outra consequência disso. Que tu ser sabedor do bem e do mal, tu vai praticar o mal, tu vai se rebelar. Mais tarde, um filho mataria o seu irmão, né? O irmão mataria o irmão. Então a gente vê uma consequência e isso, a serpente não fala para Eva e para Adão naquele momento. Ela esconde essa verdade deles. E muitas vezes o pecado faz isso com nós, os vícios, que às vezes as pessoas se submetem na vida, entra de modo sutil, de modo de status, né? De fazer parte de uma sociedade, de que todo mundo faz, eu preciso fazer para ser aceito, para mostrar que eu sou feliz, né? Quando falo isso em questão de álcool, por exemplo, e drogas, é o maior exemplo disso. Muitas pessoas entram por status, né? Para te satisfazer, te fazer feliz momentaneamente, mas muitas vezes o vício esconde as consequências disso. Se a pessoa visse como muitos viciados terminam a sua vida, né? Com certeza pensaria muito mais vezes antes de se submeter a algum tipo de vício desse. Por quê? Porque o pecado esconde a consequência. É algo que eu comentei uma vez com os adolescentes também sobre isso. Muitas vezes quando a gente fala em pecado,
A gente pensa assim, é um bicho-papão de 7 cabeças, assustador. Mas, na verdade, para o homem, ele aparece como algo bom. Porque se fosse assustador, ninguém ia cair no pecado. Mas ele é enganoso, ele é enganador, faz boa aparência, né? Faz bem para a carne, né? Às vezes faz a pessoa se sentir bem momentaneamente. E é isso que o pecado faz, ele engana, ele traz a queda. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa cuidar com as distrações da nossa vida. E aqui eu falo distrações também, coloquei aqui no slide, distrações espirituais. Porque eu te faço uma pergunta, quanto tempo por dia você tira para Deus na sua vida? Quanto tempo você passa meditando nas Escrituras? Quanto tempo você ora? Tem colocado a sua vida de oração diante de Deus? Os seus pedidos, o seu coração? Quanto tempo você senta com os seus filhos, com a sua família, ao redor da mesa e conversa sobre Deus, sobre a palavra de Deus? A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa ter uma vida intencional com Deus para não permitir que o pecado entre na nossa vida, para que o joio invada também o nosso coração e faça crescer coisas ruins em nós. Nós precisamos ser intencionais quanto a isso. Vigilância é essencial para a nossa vida cristã. Permanecermos firmes e fiéis às Escrituras, à palavra de Deus. O joio, né? E agora eu peguei essa imagem aqui para mostrar para vocês. O joio e o trigo, em suas fases iniciais, são muito semelhantes. A gente olha aqui, muitas vezes, se não fosse achar ele verde ali, você acharia que era um trigo normal. Ele é muito semelhante. É difícil de descobrir. Mas, quando o trigo chega à maturidade, começa a ficar claro quem é o joio e quem é o trigo. Então, a gente vê que com o tempo, a vida cristã com o tempo vai dar resultados. É algo que o pastor sempre fala aqui também, né? Da vida cristã produzir frutos. E é pelos frutos que a gente conhece quem pertence a Cristo ou não. E essa parábola está apontando para isso. Que Jesus diz aqui, esperem o tempo certo, esperem o final, esperem a colheita, esperem o resultado. E aí vocês vão ver quem é o joio e quem é o trigo. E tem algo muito interessante também sobre isso, e essa imagem que propriamente mostra isso. Jesus aqui não fala na parábola, mas se tu olhar, o trigo, ele está aí arcado, né? Está mais maleável, digamos assim, né? Porque quanto mais maduro ele fica, mais ele vai se curvar, né? Se malear. Já o joio, ele é rígido. Se tu tentar fazer ele curvar igual o trigo ali, ele vai quebrar, porque ele não tem essa flexibilidade. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser maleáveis com a palavra de Deus. A nossa vida tem que ser submetida a Cristo. Nós precisamos se submeter ao senhorio de Cristo. Se submeter às nossas decisões, à nossa vontade, ao nosso estilo de vida e também os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que ninguém vê os pensamentos, né? Mas Deus conhece os nossos pensamentos. E tudo isso a gente precisa se submeter a Cristo. A gente não deve ser como um joio, inflexível à palavra de Deus. A gente precisa deixar que a palavra de Deus faça isso na nossa vida. Flexione as nossas atitudes de acordo com a vontade de Deus. Isso eu acho incrível, que como cada detalhe da Bíblia é impressionante. E o quanto a gente vê como Deus, com a palavra de Deus, como Jesus ele é perfeito e como a gente pode meditar em tantas coisas, com tanta profundidade que ela fala para o nosso coração. E aqui eu peguei uma frase também do pastor Clayton. O Clayton foi o nosso professor da faculdade, e ele tem um livro do Reino sobre parábolas. É um livro muito bom, muito legal, um livro pequeno, e eu indico para vocês, um dia que vocês puderem adquirir esse livro, ele é fantástico. E ele fala, né, sobre essa parábola, né, essa coexistência do bem e do mal é uma característica marcante do reino de Deus em sua fase presente, ou seja, na nossa fase atual. É um reino de Deus em processo de realização. A semeadura do reino, portanto, não ocorre em um vácuo, mas em um mundo onde a oposição e a corrupção são realidades constantes. Isso é maravilhoso da palavra de Deus. Jesus nunca escondeu essa realidade da nossa luta contra o pecado, da realidade da luta contra o mundo, contra o padrão deste mundo, e as dificuldades que a gente vai enfrentar por pertencermos a ele. A palavra de Deus sempre deixou claro que vai existir essa guerra, essa briga, essa batalha espiritual. Ela não promete uma vida de flores, mas muito pelo contrário, uma vida muitas vezes de
posicionamento, de perseguição. E essa existência entre o bem e o mal é uma característica que vai existir na nossa vida, vai existir no nosso dia a dia. E é por isso que eu chego nesse ponto 2, essa coexistência entre o bem e o mal, necessária, e a paciência divina diante disso. Nessa passagem revela a paciência de Deus também acerca disso. E a complexidade, muitas vezes, quando a gente tem sobre o reino de Deus. Muitas vezes a gente não compreende certas coisas que acontecem na sociedade, no dia a dia, e fica se perguntando por que Deus permite isso? Por que está acontecendo? Mas a pressa humana em julgar e separar contrasta com a sabedoria de Deus que permite essa coexistência, então, entre o bem e o mal, ou do joio e do trigo, nesse caso, por certo tempo. Isso revela para nós a nossa confiança em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque a parábola fala aqui que quando o trigo está crescendo, né, está vindo o joio, começa a aparecer no meio. Começa a aparecer a semente do maligno ali no meio desse trigo. E os servos, né, perguntam, né, quem foi que semeou, né? Como que veio parar isso aqui? Aí o Senhor diz, não, foi um inimigo que colocou a semente ruim aqui no meio, está nascendo. E a reação dos servos é imediata, né? Vamos arrancar. Vamos terminar com isso para deixar só o trigo, né? Mas aí o Senhor diz, não, calma. Vamos esperar o tempo da colheita. Vamos esperar o tempo certo e aí a gente vai separar as coisas, né? Deixar que eles cresçam junto até a colheita. Isso mostra para nós que a nossa pressa muitas vezes pode causar mais dano do que solução. E o que eu quero dizer com isso? É porque a minha ação ia ser igual a desses servos, né? Vamos arrancar o joio agora, né? Vamos tirar esse mal. E talvez você já se perguntou também sobre isso, né? Por que existe um mal neste mundo? Por que Jesus não vem aqui e acaba de uma vez com esse mal? Por que ele permite que coisas ruins acontecem até mesmo com pessoas boas? Por que isso acontece? Porque a gente vê tanta maldade, tanta violência, tanto sofrimento no nosso dia atual. Por que Deus não volta agora e termina com isso tudo? E agora eu vou pegar um exemplo bem fácil sobre essa questão da paciência divina e como é bom essa misericórdia de Deus. Eu entreguei a minha vida a Cristo em 2011, no dia 21 de fevereiro de 2011, num acampamento. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque a partir do momento que a gente entrega nossa vida a Cristo, a gente começa a ficar bravo com certas coisas, né? A gente começa a ficar triste, se entristecer, a gente começa a clamar pela volta de Jesus, para acabar com o sofrimento, acabar com tudo isso. Mas quando eu estudava esse texto essa semana aqui, Jesus falou comigo sobre essa questão da paciência divina. Porque imagine então, eu entreguei minha vida a Cristo no dia 21. Ou seja, a partir do dia 21, então, se tornei uma pessoa salva, né? Pessoa que faz parte do reino de Deus, um filho de Deus. Mas agora imagine se Jesus decidisse voltar no dia 20 de fevereiro daquele ano. Um dia antes. Como ele me encontraria naquele dia? Me encontraria perdido. Eu seria o joio e não o trigo. E aí eu comecei a pensar, digo, sabe que esse negócio da paciência divina é até que bom, né? Porque pode trazer mais pessoas salvas. E talvez você também pode pensar isso sobre a sua vida, né? Se você já entregou a sua vida a Cristo, é porque você agora se tornou um trigo, né? Mas se ele viesse antes disso, você estaria em maus lençóis. Então a gente vê que a paciência de Deus, ela tem também um motivo. É para que as pessoas sejam salvas. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de se render a Cristo. E pode ser que você chegou essa noite com essa oportunidade ainda, aberta no seu coração. Então eu te convido a tomar essa decisão por Cristo. Se entregue a Cristo e se torne um trigo. Se torne alguém que vai ser produtivo para o reino de Deus. Por isso que Jesus fala, né? O risco de arrancar o trigo junto com o joio é real, pois a distinção entre eles nem sempre é clara aos olhos humanos. E muitas vezes vai tirar algo bom. Então a gente vê que a paciência de Deus é perfeita também para nós. 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Por mais que às vezes a gente acha, né, que as coisas demorem, mas a palavra de Deus é perfeita e fala sobre isso, como julgam alguns. Pelo contrário, ela é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a verdade central do Evangelho. A palavra de Deus quer que todos cheguem ao arrependimento.
que todos sejam salvos. E isso é um amor de Deus, essa é a misericórdia de Deus para as nossas vidas. E por isso que a gente começa a compreender, então, essa paciência divina. É uma paciência que dá uma oportunidade de salvação ainda para as pessoas. E esse tempo de convivência que a gente vive hoje, ela não será para todo o tempo. Isso é algo que a gente também precisa ter em mente. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A gente precisa permanecermos firmes e fiéis na palavra de Deus, constantes até o fim dos tempos, até o tempo em que o nosso Messias voltará e nos encontrará salvos em Cristo Jesus. Enquanto nesse tempo a gente precisa fazer o bem, levar o evangelho para as pessoas, levar a salvação, falar de Cristo ao mundo e permanecermos fiéis a Cristo. Mas também é bem claro que no final dos tempos haverá, então, essa separação. Cristo ele não demora, ele tem um tempo perfeito, o tempo certo, e a justiça de Deus prevalecerá no fim dos tempos. E é por isso que eu chego nesse terceiro e último ponto, assim para encerrar a nossa noite, a colheita e a consumação do reino de Deus, que está ali no versículo 30, né? A colheita representa o fim dessa era, o tempo do juízo final, né? Neste momento a separação será definitiva e perfeita. Sabe o que isso significa? Que não tem como enganar a Deus. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele sonda nossas mentes, os nossos pensamentos, tudo que a gente é. A gente pode até enganar os homens, mas perante Deus não tem como enganar. E esse engano e esse julgamento será justamente por causa disso, pela colheita, pelos frutos, pelo fruto que a gente vai ser lá no final dos tempos. Será que a gente vai ser um trigo ou vai ser um joio? Eu te pergunto isso para você hoje. Se Jesus voltasse hoje, quem você seria no reino de Deus? Você seria o trigo que seria ajuntado e colocado no celeiro? Ou seria o joio que seria lançado ao fogo? A gente precisa pensar nisso. Aqui está falando da condenação, né, eterna. Quando o trigo então será recolhido no celeiro, representa a salvação e a glória eterna dos filhos de Deus. E só existe uma maneira para produzir frutos para o reino de Deus. É se render ao reino de Deus. Se submeter a Cristo Jesus. O juízo, aqui eu peguei uma frase que também achei muito interessante, né? O juízo final não é arbitrário, mas baseado na resposta de cada indivíduo e na iniciativa divina e a mensagem do reino. A parábola do joio e do trigo nos assegura que, embora a justiça de Deus possa parecer tardia aos nossos olhos, ela é certa e ela é perfeita. Haverá um dia em que toda injustiça será corrigida e a distinção entre o verdadeiro e o falso será manifestada de forma inquestionável. Essa é a esperança gloriosa da consumação do reino, quando o rei estabelecerá plenamente seu domínio e reunirá os seus eleitos. A gente está falando aqui da volta de Jesus. A gente crê que Ele é o nosso Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que um dia Ele voltará. E diante disso tudo, a gente precisa se posicionar diante da semente que é lançada em nossos corações. Qual é a semente que a gente vai deixar crescer em nós? Qual é a semente que vai produzir frutos em nós? Será que nós somos filhos de Deus, né? Herdeiros desse reino dos céus? Ou a gente tem produzido joio em nossa vida? E talvez você se pergunte, né, mas por quê? Por que todos não são salvos, né? Existe gente que acredita, né, que todo mundo será salvo no final dos tempos. Mas Michel Gorns é um teólogo também que fala, né, assim como o acolhimento no reino de Deus, a salvação, ela não se impõe. Deus ele não vai impor a salvação na vida de alguém. É uma resposta nossa que a gente precisa dar a Deus. O evangelho não pode mudar o mundo contra a vontade do mundo. Essa é a verdade. A gente precisa permitir que o evangelho molde a nossa vida. Deus não vai fazer nada contrário à sua vida. Porque pense, se Deus obrigasse todo mundo a amar Ele aqui na Terra, seria um inferno tu passar esse tempo aqui na Terra amando alguém que tu não quer. Então, muito mais Deus vai fazer isso na eternidade, né? Se quem não gosta de Deus aqui, seria um inferno estar nos céus com Deus, né? Se tu não gosta dele aqui na Terra. Então a gente precisa tomar essa posição, essa decisão na nossa vida. E é isso que eu coloco diante de vocês hoje.
Essa parábola, então, nos oferece essas lições cruciais para a nossa fé. Ela nos lembra da iniciativa soberana de Deus na semeadura do seu reino ao mundo. Essa iniciativa de trazer o Evangelho. Foi Ele que plantou a semente em Cristo Jesus. Nós só precisamos se submeter a Ele. A salvação já está em nós. A semente já foi lançada. Agora resta saber a nossa decisão sobre isso. Elas nos ensinam então sobre essa paciência divina em permitir essa coexistência do bem e do mal, confiando que Ele mesmo fará a separação no tempo certo. A gente precisa descansar nessa soberania de Deus, que há um tempo certo para todas as coisas, inclusive para a sua volta, para então aí constituir o reino de Deus conosco. Em terceiro lugar, ela nos aponta então para a esperança gloriosa na consumação do reino, quando a justiça prevalecerá e os filhos do reino serão reunidos em sua plenitude. Deus, Ele é um Deus de amor, que ama, é um Deus que oferece a salvação para nós, mas ao mesmo tempo Ele também é um Deus justo, e a sua justiça prevalecerá no final. E a gente precisa estar preparados para isso, preparados para essa colheita que Ele vai fazer em nós. E eu encerro novamente com essa pergunta, né? Diante de toda essa verdade, nós somos chamados a uma resposta decisiva de arrependimento e fé. Será que você, olhando hoje para a sua vida, para o seu coração, você é o trigo ou é o joio? O que precisa mudar? Estamos produzindo frutos dignos do reino? Será que quando nosso Messias voltar, Ele vai olhar para a nossa vida e ver os frutos de acordo com aquilo que Ele deseja de nós, com a nossa produção, com a nossa vida? Ou somos o joio, que embora se pareça com o trigo, que muitas vezes pode ser que vem à igreja, mas não se submeteu a Cristo, não produziu frutos, serviu às vezes até mesmo como pedra de tropeço, e não tem a mesma essência, e principalmente não vai ter o mesmo destino. Essa é uma questão muito séria, que a gente precisa tomar essa decisão. Deixar com que o fruto do reino cresça em nossos corações e a gente produza os frutos. Amém? Quero estar orando com vocês ainda. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse alerta que ela nos traz para a nossa vida, Senhor. Que possamos, Pai, nos submeter, Pai, ao Seu Evangelho, nos submeter à Sua vontade, ao Teu querer, Pai. Que possamos ter essa vida temente a Ti, Deus, de ser moldados pela Tua palavra, pelas Tuas Escrituras, Senhor. Nos dê sempre fome, sede, sabedoria, Deus, de ver, de meditar, Deus. Esteja sondando o coração de cada irmão que está aqui nessa noite, Deus, tocando também com Teu Santo Espírito, Pai, para que seja tomada essa decisão, Deus, de se render a Ti, de viver por Ti, Pai, e acima de tudo, Pai, como igreja, a gente possa, no final dos tempos, ser encontrados como servos bons, fiéis, salvos e que produziram frutos para o Seu reino, Deus, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, amém.